Chegamos à última palestra e eu já queria então agradecer pelo convite de participar aqui desse evento e também por todo o cuidado e carinho aí. Graças a Deus pelo objetivo de vocês de não apenas plantarem sementes, mas de lutarem para que haja colheita nessa área tão importante na vida do reino de Deus. Abram suas Bíblias, por favor, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Não tem como tratarmos de educação ou pedagogia à luz das Escrituras e não falarmos a respeito do conceito de paideia. Vou mostrar para vocês aqui a partir de Efésios 6 o que significa isso e todas as implicações. Esse tema em si já seria um tema suficiente para um evento como a gente está tendo, mas essa palestra vai ser pelo menos introdutória para vocês no que diz respeito ao conceito de paideia. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu vou ler o versículo 4 mais uma vez, e o conceito, a palavra paideia está aqui. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na paideia e na admoestação do Senhor. E aí quando a gente olha para o português aqui, disciplina, a gente geralmente associa isso apenas à questão de correção, a correção física, o castigo e coisas do tipo. Ora, isso está envolvido no conceito de paideia, mas isso jamais pode limitar o conceito de paideia. O conceito de paideia é muito mais amplo. E aqui nós já temos a primeira instrução da palestra, que diz respeito à mudança de palavras do versículo 1 e do versículo 4. Mais uma vez, no português a palavra é a mesma, mas no grego são duas palavras diferentes, que trazem todo o sentido para nós. No versículo 1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aí o Paulo cita o 5º mandamento. A palavra aqui, pais, realmente significa pai e mãe, os progenitores, tá? Mas quando no versículo 4 Paulo fala: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na paideia e na admoestação do Senhor, aqui a palavra é diretamente ligada a pais homens, maridos, sacerdotes do lar, líderes da casa, líderes da família. Qual é a instrução aqui então? Para os nossos dias, nós vemos o quanto, infelizmente, os pais homens, eles têm se afastado desse compromisso com a paideia dos filhos. É só você perceber quem geralmente se envolve com até mesmo o que nós chamamos de educação e instrução dos filhos. Geralmente é a mãe, geralmente é a esposa. Eu lembro que um dos dias, ou os dias mais terríveis da minha adolescência, eram os dias de reunião de pais e mestres. Eu estudei no Colégio Militar de Brasília, e no Colégio Militar eles não apenas dão um boletim acadêmico, notas nas matérias, mas eles dão um boletim de comportamento. E minhas notas no boletim de comportamento não eram boas. E por que esses dias eram terríveis para mim? Porque geralmente era no sábado, e da sexta, véspera, para o sábado eu não dormia, porque meu pai ia para a escola, meu pai era do exército,
e ele conversava com todos os professores. E ele se preocupava mais com o meu boletim de comportamento do que com as minhas notas. E ele chegava em casa e deixava claro o quanto ele se importava com isso. E eu sempre decepcionava, né? Nessa área. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele era um dos únicos pais homens que fazia isso. Geralmente as mães iriam, quando iriam, e assim nós vemos ainda hoje, né? A gente tratou um pouco nesses dias do homeschooling, né? Ou a educação domiciliar, e existe uma crítica muito forte, uma crítica que eu creio ser verdadeira, ou uma crítica real. Geralmente, quando você aplica mal o conceito de homeschooling, ele acaba virando um mommy schooling, um trocadilho no inglês, onde você vê, geralmente também, a mãe trabalhando nessa educação domiciliar, enquanto o pai, com suas diversas atividades ou desculpas, não se envolve tanto. E aqui Paulo deixa claro que dentro da família, dentro do pacto, a responsabilidade primordial para a paideia de Deus aos nossos filhos é dos homens. Isso não significa que as mulheres não vão participar. As mulheres são auxiliadoras também nessa área. Mas quando nós lemos esse texto, nós vemos que temos nos esquivado demais da nossa responsabilidade. E hoje nós somos lembrados disso, principalmente os homens aqui, maridos, pais, sacerdotes do lar. Então o que é isso? Paideia. A gente precisa passar um pouquinho pela noção de clássico, tá? A gente viu lá o quanto Calvino valorizava os clássicos, e a gente tem percebido, graças a Deus, a recuperação da chamada educação clássica, tá? Então, Deus na sua palavra, Ele nos traz não apenas o aspecto geral da pedagogia, que é pactual, deve ser, mas Ele também nos traz o aspecto metodológico, de como esses pais do pacto usam essa metodologia para ensinar seus filhos nas diversas áreas da vida à luz das Escrituras. E essa metodologia é exatamente aquilo que, ao longo da história, ficou conhecido como educação clássica. Mas o que é um clássico, então? Num país do futebol, você imediatamente pensa em Fla-Flu. Aqui é CRB e CSA, né? Um clássico não tão famoso no Brasil. CRB. Então, mas você vê clássico, você pensa música clássica talvez, ou você vê um filme, isso é um clássico, né? Clássico, então, numa definição bem rasteira e rápida, geralmente nos leva a uma imagem como essa. De fato, essa é uma imagem clássica. Nós associamos clássico à cultura greco-romana. E aqui você tem uma foto, uma imagem pintada que resume ou ilustra a Academia de Atenas. Vejam, nós estudamos a Academia de Genebra, tá? Esse nome vem de Academos. Quando Platão estabelece a Academia de Atenas, ele também precisava de recurso. Então, a educação sempre está ligada à ideia do recurso financeiro. E um homem muito rico da época, chamado Academos, ele patrocinou, ele financiou a academia e por isso recebeu esse nome, né, em homenagem a ele. Então você tem aqui a Academia de Atenas, ali você tem Aristóteles e Platão. Platão está apontando para o céu e Aristóteles está com a mão direita fazendo um direcionamento para a terra. Então esse aqui é um resumo não apenas da Academia de Atenas, Platão era o mestre e Aristóteles o discípulo, mas é um resumo geral do que forma a pedagogia.
ou uma ideia idealista, que é a ideia de Platão, ou uma ideia materialista realista, que é a ideia de Aristóteles. Você vai ver esses dois extremos na filosofia de uma forma geral, mas também na área pedagógica, né? Nessa área do conhecimento. E graças a Deus, mais uma vez, a Bíblia traz o equilíbrio entre essas duas coisas. Então, na educação clássica, você tem três padrões. Você tem o clássico platônico, tá? Que valoriza então o idealismo e a virtude. Para Platão a virtude era tudo. Você tem o clássico aristotélico, que ao invés de idealismo enfatiza o racionalismo e a lógica. E graças a Deus você tem o classicismo ou o clássico agostiniano, que enfatiza o receptivismo criativo e a sabedoria, tá? Nós já vimos um pouco das duas coisas, o receptivismo criativo, que é aquela ideia de que o homem, ele conhece a partir de Deus, ele recebe por revelação, e como ele é a imagem de Deus, ele cria a partir daquela revelação. Aí ele reflete o seu Criador, criando também e criando o máximo possível com a mente do próprio Deus. E sabedoria nós vimos ontem em Provérbios 8, que é o próprio Jesus Cristo, o centro de toda a educação. Então essas três perspectivas, elas estão hoje ainda, né, influenciando demais esse retorno ao classicismo, mas o que nos interessa é justamente esse clássico agostiniano, como nós veremos já já, tá? Então paideia é uma palavra grega, né, aqui no Novo Testamento, no grego koiné, que foi o grego que os autores do Novo Testamento utilizaram. Mas quando nós olhamos historicamente para além da língua grega, paideia era um conceito grego e depois romano que guiava todas as coisas na cultura. Então um cidadão, ele crescia sendo preparado nessa ideia de paideia para servir o melhor possível lá na frente a polis grega e depois o Estado romano. Então nós temos que tomar o cuidado, porque quando falamos sobre classicismo ou recuperamos conceitos como esse, a gente tem a tendência de idolatrar esse tipo de coisa. Como eu falei ontem, uns hoje estão idolatrando o homeschooling ou a educação domiciliar, dizendo que isso é a solução então de todos os nossos problemas, assim como aqueles que estão redescobrindo o classicismo dizem: opa, finalmente encontramos aquilo que faltava. Mas mais uma vez, vejam, se a educação clássica, enquanto metodologia, enquanto um meio e não um fim em si mesma, não for pactual, então nós temos um problema grave. Vejam David Hicks, que é um exemplo do clássico platônico. Ele fala o seguinte: a primeira característica de uma escola clássica é a sua confiança na dialética. Essa linguagem é extremamente perigosa. Nós não discutimos aqui o valor da dialética. Nós somos pessoas dialéticas. A fé implícita, ela se torna uma fé explícita por meio do debate, por meio do processo ensino-aprendizagem, por meio da dialética. Mas a dialética também é um meio e não um fim. Ou seja, aquilo que o filósofo Hegel e depois Marx também, na sua dialética material, tentam insistir é que a dialética, ela sempre está presente. Nunca há uma conclusão inescapável, pois aquela conclusão, ela vai agora ser debatida e mais uma vez a dialética vai tornando o conhecimento sempre mutável. Isso é perigosíssimo. É por isso que Chesterton, seguindo a linha agostiniana, ele vai falar o seguinte: Chesterton é um filósofo, teólogo também, muito conhecido no cristianismo. Ele diz: o propósito de uma mente aberta é o mesmo propósito de uma boca aberta. Ela deve ser fechada em algo. Olha que legal. Nós somos confessionais. A educação lá de Genebra era uma educação que libertava o ser humano do cativeiro da ignorância. Mas não é uma libertação
para sempre ficar buscando algo em que nunca se encontrava. Não, a confessionalidade mostra exatamente isso. O cristianismo liberta o homem para que ele fique então agora cativo de uma fé baseada nas Escrituras. Ou seja, o conhecimento é um fim em si mesmo e ele é definido pelo próprio Deus, a interpretação dos fatos a partir da mente de Deus. Mark Twain, aquele famoso escritor americano, ele costumava fazer muito uso de palavrões e xingamentos. Um belo dia, sua esposa, cansada de tanto ouvi-los, vai até ele e calmamente repete todas as palavras obscenas ouvidas até aquele dia. Quando ela terminou, Twain disse: querida, você conhece as palavras, mas não sabe o tom. Então, a gente pode imaginar, né, a sua esposa ali, falando cada palavra suja, enquanto Mark Twain falava essas palavras, mas com o tom correto. Essa é uma ilustração do cristianismo dos nossos dias. Por quê? Nós cristãos já aprendemos muitas palavras: cosmovisão, paradigma, epistemologia, trivium, etc. Mas de uma certa maneira ainda não aprendemos o tom. Nós não sabemos exatamente o que essas coisas significam. Nós as utilizamos para não parecermos tão ignorantes assim dentro da academia cristã, mas no fundo, nós não sabemos ainda para que elas servem. E a ideia de paideia, então, tem a mesma conotação. Quando nós entendemos que cosmovisão cristã não é a mesma coisa que um jargão de cosmovisão cristã, a gente começa a entender o que é a verdadeira paideia. Não é apenas mais uma palavra no grego ou um conceito que eu aprendi e agora eu vou falar por aí para que as pessoas vejam quão inteligente eu sou. É mais do que isso. Olha que definição bonita essa aqui, do Douglas Wilson, um pastor bem polêmico nos nossos dias, porque em certas áreas da teologia ele realmente tem pés de barro muito sérios, tá? Tome cuidado quando você for ler alguma coisa dele, principalmente na área de justificação pela fé e tantas outras coisas. Mas na área de pacto, na área de educação, esse é um dos grandes expoentes do nosso dia, dos nossos dias, tá? E olha que citação fantástica ele faz aqui: quando andamos em obediência ao Evangelho, adorando e vivendo como Deus requer de nós, ouvindo sua palavra, cantando seus salmos, comendo à sua mesa, honrando nossos pais, amando nossas esposas, respeitando nossos maridos, ensinando nossos filhos, cortando a grama e também lendo e lecionando história, ciências, literatura, etc. Aí é que nós temos uma cosmovisão cristã. Quando você vai para um mestrado em teologia, um doutorado em teologia, e você vai falando dessa área, você vai usando os jargões, você vai falando dos leitores que você já leu e tal, e aí isso fica bem distante. Um cristianismo puro e simples, ou como eu digo, um cristianismo feijão com arroz. E que feijão com arroz maravilhoso! Isso é a paideia que nós tanto precisamos manifestar na vida das nossas famílias, como Paulo aqui diz em Efésios 6:4. A não ser que o culto ao Deus vivo esteja no centro de nossas vidas e comunidades, e portanto no centro da educação de nossos filhos, então cosmovisão cristã na educação será apenas mais um experimento intelectual vazio. Qual é o seu objetivo nessa conferência? O nosso objetivo em relação à educação cristã clássica ou à educação pactual é sermos obedientes a Efésios 6, versículo 4. O entendimento então de que os gregos valorizaram a paideia, mas não porque eles criaram o conceito. Eles, como usurpadores de um mundo criado por Yahvé, acabam se beneficiando do conceito e de todas as suas implicações, enquanto nós cristãos, filhos adotivos de Yahvé,
não fazemos o uso correto disso. A paideia de Deus não é uma reformulação da pedagogia, mas sim um estabelecimento de uma civilização cristã. É mais amplo do que isso, não meramente conservadora. Aqui também nos nossos dias é importantíssimo fazer essa diferenciação. Nós temos confundido muitas vezes cristianismo com conservadorismo. E entendam uma coisa, por favor: todo cristão, ele é um conservador, ele tem que ser. Mas não necessariamente todo conservador é um cristão. Desde a época de Cristo, os seus maiores inimigos eram os conservadores da época. Então, quando você olha para a política, para a economia, quem é o seu autor preferido, quem é o seu filósofo preferido, muitas vezes os nossos jovens têm se encantado aí com o conservadorismo atual, quando na verdade você vê esses homens são verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. Muito cuidado com essa questão, tá? Então você vê, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, abra lá sua Bíblia. 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se você estiver prestando atenção na palestra, você deveria ter uma dica agora ou uma pista para saber qual é a palavra no grego traduzida aqui como educação. Veja, em Efésios traduz-se como disciplina, limitando a palavra e o seu conceito. Aqui, não sei porquê, eles conseguem pegar um pouco mais o conceito, e é exatamente a palavra paideia. Paulo fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a paideia na justiça. Por que ele está usando essa caracterização? Porque, mais uma vez, tanto quando ele escreveu aos Efésios, como quando ele escreveu a Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, ele está definindo: tem uma paideia deturpada dos gregos, e tem a paideia de Elohim, ou a paideia de Yahvé, ou a paideia de Deus. Tem uma paideia de injustiça e uma paideia de justiça. É esse conceito que as famílias cristãs precisam recuperar. Cada escola cristã deve adotar um maravilhamento infantil, absoluto e implícito em relação à glória das Escrituras. Você acredita em gigantes e dragões? Alguém diria: mas isso é coisa secular, isso é coisa da ficção. Meus irmãos, isso é coisa das Escrituras. A Bíblia nos fala tanto a respeito de gigantes como dragões, não como as fábulas nos contam, não como a ficção nos conta, mas o que eu estou querendo dizer é que as fábulas, elas pegam emprestados conceitos bíblicos de coisas, assim como o conceito de paideia não é algo que nós emprestamos dos gregos, mas sim eles emprestam de nós, mesmo que nós não tenhamos a menor consciência disso. Aí o problema é nosso e não deles. Se eles tiram proveito disso, nós devemos nos envergonhar por não fazer o mesmo. Aristóteles usou a palavra psíquicos para descrever homens e mulheres no seu máximo potencial, ou seja, o produto final do processo da paideia clássica. Então, falei para vocês, na mentalidade ou na cosmovisão greco-romana, paideia era um estilo de vida. O meu filho nasce e ele vai ser preparado pela polis, pelo Estado, para ser
o melhor cidadão que ele pode ser para servir em contrapartida a essa polis, a esse estado. E aí Aristóteles diz: esse homem é o psíquicos, é aquele que é formado da melhor maneira possível dentro da paideia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, por favor. Olha só que coisa maravilhosa, e que não está aqui por acaso. Paulo, estudando aos pés de Gamaliel, ele não apenas aprendeu hebraico, questões referentes à lei e ao judaísmo. O treinamento de Paulo também foi um treinamento humanista. Você sabe disso, por exemplo, quando ele em Atenas, falando com os estoicos e epicureus, ele cita poetas gregos. E isso fica evidente também agora, quando ele de propósito usa a palavra utilizada por Aristóteles, fazendo uma contra-argumentação. 1 Coríntios 2, a gente pode ler a partir do versículo 6, para ficar mais claro. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, Paulo aqui no versículo 14, ele diz assim: ora, o psíquicos não aceita as coisas de Deus, mas, lá no versículo 15, o pneumáticos julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Ele está usando de propósito o conceito usado por Aristóteles para exemplificar o máximo que a paideia greco-romana podia fazer com um homem. E aqui Paulo fala: quando nós recuperamos o conceito de paideia de Deus, quando nós experimentamos isso em nossas vidas, quando nós colocamos isso em prática no meio do pacto, dentro da aliança, então os nossos filhos se tornam pneumáticos, o homem espiritual, aquele definido aqui no versículo 16 como alguém que tem a mente de Cristo. Eu ouso dizer mais uma vez que, infelizmente, dentro do nosso sistema hoje, nós temos preparado os nossos filhos para serem muito mais psíquicos do que pneumáticos. E mais uma vez, uma coisa não exclui a outra. Ser homem espiritual é conhecer toda a área de conhecimento.
à luz das Escrituras. Mas se nós insistimos em formar os nossos meninos e meninas apenas para serem psíquicos, ou seja, o produto final de uma paideia meramente humana, não é esse o objetivo que Deus tem para os filhos da aliança. Paulo não era contra o conceito de paideia, ele era contra uma paideia fundamentada na sabedoria humana autônoma. Paulo nos ensina que os filhos da aliança devem ser criados na paideia de Deus. Diferentemente dos pais em Éfeso, a quem essa ordem foi dada em primeiro lugar, nós temos uma herança de mais ou menos 2000 anos, na qual a maior parte do trabalho já foi feita. A Academia de Genebra é um exemplo disso. Nós não precisamos inventar a roda, mas temos que fazê-la rodar. Olha só essa citação do Chris Schlecht. Eu acreditava em Deus desde a infância e nunca abandonei esta crença. Mas a cada lição, em cada classe, o dia inteiro, todos os dias, durante 12 anos, eu era ensinado a pensar como um ateísta no contexto acadêmico. E eu nem sabia que estava sendo doutrinado. Os resultados de tal exposição a um pensamento não bíblico e neutro em relação a Deus, na minha própria mente, não deveriam ter sido tão surpreendentes. Jesus ensinou: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Tendo sido treinado por 12 anos em escolas governamentais, onde, como questão de princípio, Cristo não é exaltado como Senhor de todas as coisas, eu naturalmente não tinha uma ideia correta do senhorio de Cristo. Para mim, Cristo tinha se tornado relevante apenas em relação a conceitos bem estreitos de moralidade e culto, as coisas da igreja. E mesmo assim, eu pensava que era um bom cristão. Eu não era. Eu era um aluno que havia sido perfeitamente treinado para se tornar como o seu mestre. Os nossos mestres, os mestres dos nossos filhos, têm formado psíquicos. O mestre que se baseia na paideia de Deus, ele vai formar o pneumáticos, o homem espiritual. Um outro exemplo agora de um classicismo não suficiente. Mortimer Adler, que segue Aristóteles. Somente as artes liberais podem providenciar um padrão para que se julgue a excelência no ensino, para se medir a eficiência dos meios educacionais e para inventar outros. E as artes liberais não são nem pagãs nem cristãs, mas humanas. Vejam aí também o problema de não se entender que as artes liberais, elas fluem das Escrituras, ou seja, elas são determinadas pelo próprio Deus, e por isso elas são sim cristãs, elas são sim da paideia de Deus, e infelizmente esse homem consegue deixar tudo no mesmo nível, não serve. As artes liberais nos liberam de fato, mas somente enquanto estiverem fundamentadas no Evangelho. O problema não é ler Homero, o problema é só ler Homero. O problema não é ler Ovídio, o problema é ler só Ovídio. O problema não é estudar tudo aquilo que nós precisamos estudar, é estudar tudo aquilo sem as Escrituras, sem o Evangelho. Aqui eu vou passar porque é um pouco longo. E aí eu termino, voltando a Mark Twain. Em primeiro lugar, Deus fez os idiotas. Isso foi só um treino. Então ele criou os conselhos deliberativos das escolas. Se você estudar sobre Mark Twain, você vai perceber que ele é um grande crítico da escola como uma entidade, uma instituição que muitas vezes mais desvia do que educa e instrui. E por isso então Mark Twain se libertou da escola aos 11 anos de idade, mas não da educação, segundo ele. O problema é que o próprio Mark Twain nunca se libertou de si mesmo. Então vejam, ele saiu da escola e foi se educar autodidaticamente. Essa metodologia pode ser utilizada, mas ela não é a solução.
O que é a solução? Lutero já sabia muito bem. Nós vimos isso na palestra sobre a Academia Cristã de Genebra. Lutero disse: as pessoas temem os turcos, guerras e enchentes, pois nessas coisas elas podem ver o que é prejudicial ou benéfico. Mas o que o demônio tem em mente ninguém vê ou teme. Porém, onde nós daríamos um vintém para nos defender contra os turcos, nós deveríamos dar 100 vinténs para nos proteger contra a ignorância, até mesmo se apenas um menino fosse ensinado a ser um verdadeiro homem cristão, ou um pneumáticos, pois o bem que tal homem pode conquistar é incalculável. Nós começamos nas Escrituras e nós terminamos nelas, Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. A pergunta é, depois dessas palestras, há muita coisa a se pensar, refletir, meditar a respeito. Mas o que você está disposto a investir, não só monetariamente, mas em tantas outras áreas, para que a paideia de Deus seja cada vez mais estabelecida no meio do povo de Deus? Lucas 6, 46 a 49, um texto tão simples, mas tão difícil de ser aplicado. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O Senhor Jesus Cristo, como Senhor das nossas vidas, como mediador do pacto, Ele nos ensinou nesses 2 dias o que nós devemos fazer em relação à pedagogia e à educação pactual. Ou nós vamos edificar essa pedagogia sobre a rocha, ou nós continuaremos edificando essa pedagogia sobre a areia. O Espírito Santo tem nos dado o privilégio e a capacitação de obedecermos o Senhor. Vamos fazer isso para a glória de Deus.